começar a ler um versículo na Bíblia que está lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 25. Parece um momento difícil, o momento mais difícil da vida desse homem, mas é ali que Deus está cuidando. Os momentos difíceis que Deus mostra o escape, o livramento, o cuidado dele. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 25, vamos falar hoje sobre o livramento. Deus quer nos livrar de coisas que às vezes nós estamos errados e Deus quer corrigir para poder as coisas se encaixarem e voltarem a dar tudo certo. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 25 diz assim: Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, mesmo em meio a dificuldades e dores, nós sabemos que o Senhor tem o escape, o Senhor tem o caminho, a direção. A tua palavra é viva e eficaz, está sendo lançada agora. Sei que ela não vai voltar vazia, vai alcançar o propósito nos nossos corações, nos alimentando espiritualmente, nos fortalecendo para mais um dia, para mais algumas horas desse domingo e para uma semana vindoura abençoada na tua presença, Pai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, nós confiamos a Ti as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Pode sentar, querido. Pode ser. O texto não parece ter um momento difícil que nós lemos no versículo 25. Aliás, esse é o último versículo do último capítulo de 2 Samuel, que também é a segunda e última carta. Samuel. É o último versículo do último capítulo. Só para a gente contextualizar, fala que Davi edificou ao Senhor no altar e apresentou holocaustos, ofertas pacíficas, e Deus tornou favorável para com a terra. Que terra? Terra de Israel, o povo de Deus. Cessou a praga em Israel. Que praga? Nós estamos falando exatamente no momento em que Davi, talvez por conta própria, ele decidiu fazer algo que deu no coração dele. A palavra fala que Davi era segundo o coração de Deus, mas mesmo nós, homens tementes a Deus, como mulher, crentes do Senhor, se nós distanciamos, se nós não usar a palavra como vacilamos, nós podemos fazer algo na nossa vontade, no nosso coração e achar que é da vontade de Deus. Estou falando do ponto em que Davi decidiu contar quantos homens de guerra ele tinha. Decidiu contar quantos homens de guerra tinha. Vamos fazer um censo para levantar quão grandiosidade nós temos, porque nós vencemos as guerras. Não tem ninguém que vence as guerras como nós. É como se alguém fosse contar quantos tanques de guerra tem no dia de hoje, quantos aviões de guerra, quantos drones, se tem ou não tem arma, destruição de massa, aquela que alguns países têm. Davi decidiu contar quantos homens ele tinha, porque ninguém pedia para Davi. E não foi Deus que disse para Davi fazer isso, foi o coração de Davi que disse. Eu quero dizer para você uma frase que o Espírito Santo tem falado comigo muito. Tome cuidado com a zona de conforto. Pode ser um lugar muito perigoso. Davi estava confortável, estava vencendo, estava muito bom para ele. Então a zona de conforto às vezes é um lugar muito, muito perigoso. Se nós pensarmos no mesmo Davi, em outro momento, você vai lembrar junto comigo. Lembra que a palavra fala que no tempo que os reis saíram para a guerra, a palavra começa falando assim: no ano do tempo que os reis saíram para
daquela guerra, o rei Davi ficou em Jerusalém. Ele ordenou para que todo o exército dele fosse, mas ele ficou em Jerusalém, no palácio. Paulo falou no palácio de Jerusalém. Então, distraidamente, ele não estava na guerra, ele não estava com o exército dele. Ele foi para a varanda do palácio e avistou uma mulher, a mulher de Urias, tomando banho no claro. E ali veio uma tragédia muito grande a partir desse momento, que ele estava confortável na zona de conforto. Você sabe que ali, onde todos estavam guerreando, Davi acabou ficando e pecou, traiu o homem de sua confiança de Urias. Ele cometeu um homicídio, matando Urias. O resultado disso, que veio depois da profecia, que viria espada para a casa de Davi. Davi trouxe espada para a casa dele por causa dessas atitudes errôneas a partir do momento que ele estava confortável. Para a sua família, ele trouxe espada. Ele dividiu a família ao ponto de filhos deles se levantar contra ele para tomar o trono. Tudo isso por causa de uma distração. Então eu quero dizer para você, cuidado com as suas decisões, elas podem impactar na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos e dos seus amigos. Amigos por quê? Urias era um dos 30 maiores, para quem tinha um exército enorme. Sabe quantas pessoas tinha que Davi contou? No censo, ele tinha 800.000 homens que puxavam a espada. 800.000 homens. E tinha mais 500 em Judá. Olha quantos homens ele tinha. Mas ele tinha os melhores, os mais próximos. Urias era um dos 30 maiores, mais próximo de confiança, guerreiro. E Davi faz isso. Ele comete um homicídio contra Urias, porque ele engravidou Betsabe, a mulher de Urias. Isso é um momento em que ele estava distraído. Aqui nesse momento que nós acabamos de ler, um outro momento que Davi está distraído, ele resolve estar confortável, ele resolve o quê? Contar os homens. Contar os homens. E essa decisão não agrada a Deus. Quando ele fala para Joabe, que é o seu comandante do exército, para fazer isso, Joabe fala: tem certeza? É certo fazer isso? Joabe já estava entendendo que não era comum Israel fazer. Era comum os outros que tinham que enfrentar Israel, o exército de Deus, o povo de Deus, mas não para Davi. Então, resumidamente, Davi faz o quê? Ele manda contar. Veio o resultado. Depois que veio o resultado, Davi se arrepende do que ele faz, do que ele pede. Ele fala que ele estava com peso no coração pelo que ele fez. Então, quando ele fala isso, o profeta vem até ele. Deus manda o profeta, e o profeta vem até Davi. Ele fala: Davi, você realmente cometeu um pecado diante do Senhor. E por causa disso, o profeta Gade vem até Davi, chega até ali e fala que ele cometeu um pecado grave diante do Senhor. E ele fala: Deus mandou eu até aqui para dar a você 3 opções. E Deus está falando para você escolher a opção, mas você vai sofrer as consequências disso. Tem 3 opções de pecado e consequências do seu pecado. Olha só, queridos, as opções eram 7 anos sofrendo,
3 meses sofrendo ou 3 dias sofrendo? Se fosse você, o que você escolheria? Deus dá a opção para você escolher, por causa da desobediência, do pecado e do erro. Você quer 7 anos de sofrimento? Você quer 3 meses de sofrimento? Você quer 3 dias? O que você escolheria? Você escolheu, pastor? 7 anos? 3 meses ou 3 dias? É lógico, né? 3 dias. 3 dias é melhor que 3 meses e 7 anos. Mas ainda assim, as 3 opções eram para nós. Eram para nós. 7 anos de fome na terra de Israel, muito tempo. 3 meses, Israel sofrendo na mão dos inimigos, fugindo, e os inimigos perseguindo. Ou 3 dias de peste, doença, enfermidade incontrolável na terra. Como foi certamente parecido com a pandemia, né? Então Davi prefere o quê? Ele falou: eu não quero cair na mão de homens. Davi já tinha sofrido muito, correndo, fugindo de inimigos, até o próprio Saul, quando ele não estava ainda no trono. Ele sabia o que é sofrer, fugindo de inimigos. Então Davi fala: eu não quero cair na mão de homens, prefiro ficar na mão de Deus, que são grandes suas misericórdias. Então ficar na mão de Deus seria os 3 dias de peste no local. E a peste veio pela manhã do dia seguinte, e ficou o tempo que foi determinado, os 3 dias, em Israel. Desde Dan, é as medições que ele faz do norte ao sul de Israel, desde Dan até Berseba morreram, sabe quantos homens? 70 mil homens no povo, com essa peste. 70 mil. Vou fazer contagem depois do causa disso, eu vejo 70 mil homens. E outro fala homens, também temos mulheres, que não vai contar assim, crianças. Mas 70 mil homens, eles contavam homens, não contavam os demais, foram mortos. E aí o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém, para ir em direção a Jerusalém. Quando o anjo estendeu a mão e voltar para Jerusalém, a palavra fala que o Senhor mudou de ideia, Deus mudou de ideia. Quando a esse mal, ele disse: basta. Aí Davi percebe, Davi vê, sabe o quê? Davi vê o anjo do Senhor num local, e esse local era uma fazenda, e essa fazenda pertencia a um homem chamado Araúna. Araúna. Há uma versão também que dá um outro nome a ele, mas a versão mais atual, mais comum, fala que ele chamava Araúna. Então, o anjo apareceu ali na ilha de Araúna, na fazenda de Araúna. Davi viu o anjo. Davi até conversa, tenta falar com o anjo, fala: eu sou culpado. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão, então Davi, quando viu o anjo, eles estavam sobre ele de Araúna, e ele fala: eu sou culpado. Esse mal deveria vir sobre mim e sobre a casa do meu pai. E aí o profeta Gad volta e fala: vai, que o Senhor quer que você faça o holocausto. Nós acabamos de ler. Não, versículo 24, nós lemos. Quando o rei disse a Araúna, Davi vai até onde ele viu o anjo, e ele entra lá, e Araúna está num lugar, um monte, um lugar alto. Vocês vão saber por que é alto. A palavra fala que Araúna vê Davi chegando lá embaixo. Davi e os seus homens. Então, num lugar alto. E Araúna vai ao encontro de Davi, se sente honrado, porque o rei está chegando ali, na casa dele, e fala: o que aconteceu, rei? Algum problema? O que eu posso fazer? Se prostra diante do rei. Então, Davi fala que ele precisava comprar as terras de Araúna. Araúna falou: não há necessidade. O senhor pode pegar, pode ficar com a terra, os bois eu entrego ao Senhor, e tem também os arteiros do boi, a parte de madeira que
faz o boi ficar na ordem para poder trabalhar. Vocês vão disso, fazemos a lenha e pode entregar sua oferta, seu holocausto da forma que Deus falou. E que Deus resolva essa situação, porque todos estamos sofrendo. Versículo 24, está bom colocar aí, pessoal, versículo 25. Segundo Samuel 24, 24. Porém o rei disse a Araúna, não, que o Araúna queria que o rei pegasse por trás. Porém o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custe nada. Assim Davi comprou a ira e os bois por 50 moedas de prata. Vamos ver 25, não lembro por isso. Próximo. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou um holocausto de ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para a terra e a praga cessou no meio de Israel. Muitas vezes nós estamos distraídos. E o que nos distrai? Distraído, como eu falo, é longe da vontade de Deus. O que me faz ficar longe da vontade de Deus? Quando eu estou longe da casa do Senhor. E automaticamente eu não consigo ouvir a voz dele. Davi, por mais que era um homem segundo o coração de Deus, as atividades não poderiam fugir muito daquilo que Deus determinou. Você tem um chamado. Deus tem um propósito para você. Você tem que estar envolvido com Ele. Eu não estou dizendo que nós não podemos descansar. Pelo contrário, eu vou dizer, você precisa descansar. Porque a palavra fala que nós temos que tirar um dia de descanso no domingo. Você precisa descansar. Mas eu não posso ficar acomodado ao ponto de não ir estar no lugar que Deus quer que eu esteja. Por 2 vezes Davi se acomodou. Ele não foi para a guerra, ficou em Jerusalém, ficou no palácio, e o povo foi para a guerra e ele teve um problema com o pecado e trouxe aquelas consequências na família de Deus e na sua família também. E depois desse momento que ele se saiu confortável, está certo, tudo bem, vou até contar os homens. Você e eu temos que estar envolvidos com o que Deus quer para você. Você sabe que Deus tem algo para você. Você sabe que Deus tem um chamado para você. Assim como Davi tinha um chamado dele, nós temos que estar envolvidos. A zona de conforto é muito perigosa. Muito perigosa. Decisões, como você toma, impactará direto ou indiretamente sua família, seus amigos. E você tem que estar então preservando tudo isso da vontade do Senhor. O que foi a oferta de Davi então? Um ato de obediência e entrega. Quando Davi chega aí, Araúna se oferece para dar tudo: o terreno, os bois e até a lenha. Mas Davi responde o quê? Uma das frases mais marcantes da palavra. Uma das frases mais marcantes da Bíblia, que é: não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, oferta ou holocaustos que não me custe nada. Quem ia dar aquela oferta que tinha que dar era o rei, não era Araúna. A praga ia cessar quando ele entregasse a oferta. Davi entendeu que porque ele errou, ele teve que fazer uma aliança com Deus. A aliança com o Senhor é oferta, queridos, é aquilo que nos custe. Por que ele tem que dar dinheiro para ele? Porque é o que mais que me custe. É aquilo que vem com suor. Ou com outra coisa similar. Mas Davi ali tirou o gozo e comprou a fazenda, e comprou os bois, e comprou a lenha. Ele sabia que livramento verdadeiro vem quando há entrega verdadeira. Se a entrega não é verdadeira, não adianta. Ele não podia ver a oferta de Araúna sem ser dele. Deus não se move por conveniência. Ele se move por fé e por sacrifício. Amém? Em segundo lugar, o altar de sacrifício se transformou em altar de livramento.
aquela entrega, aquela oferta que Davi entregou, mudou o destino do coração. O que era lugar de morte se tornou lugar de restauração. E assim também acontece hoje. Hoje, mudou, o Senhor não mudou isso. Assim também acontece hoje. Quando você entrega com fé, Deus muda decretos. Quando você entrega com fé, Deus quebra ciclos. Quando você entrega com fé, Deus traz livramento sobre a sua casa, porque Ele é fiel ao que Ele determinou. Amém? E terceiro e último, da ilha de Araúna nasceu o templo de Salomão. Olha que coisa, olha que fato histórico, olha a aliança de Deus. E nós vamos ver um fato, um acontecimento. Da ilha de Araúna nasceu o templo de Salomão. A ilha onde Davi levantou o altar não foi apenas um ponto de livramento, mas um ponto de fundação. Davi não sabia, mas aquele lugar Deus estava escolhendo para ser um lugar histórico para o futuro. Anos depois, no mesmo lugar onde Davi ofertou, Salomão edificou o templo do Senhor. Araúna olhou de cima para baixo, lá em cima mesmo, que está hoje o templo do Senhor. Ali se edificou o lugar chamado Jerusalém, que tem aquela bandeira linda ali. A ilha de Araúna, a fazenda, aquele lugar que tinha gado, mato, é onde está Jerusalém, que é o que entregou uma oferta para aquele monte. E além disso, em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, nós colocamos isso. Por favor, 2 Crônicas 3, 1. Olha só, vamos ler o que esse texto fala. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Olha, está falando de uma informação aí. Onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai. Lugar que Davi tinha designado na ilha de Ornã. Ornã era onde? O Jebuseu. Ornã era onde? É uma versão que traz como assim. Vocês perceberam que esse versículo fala de 3 pontos históricos, que é o mesmo lugar? Aqui está falando que Araúna tinha fazenda no Monte Moriá. Lembra que Deus tinha mandado quem? No início de tudo, o patriarca Abraão, para Moriá entregar Isaac em sacrifício, naquele Monte Moriá, que depois se tornou, foi comprado, se tornou a areia de Araúna. E ali, Deus, o anjo foi até lá para contar para Davi que ali ele iria ser sacrificado, para cessar a vaca, na ilha de Araúna. Davi compra então aquele lugar que antes foi sacrificado, quase sacrificado Isaac, que Deus havia apontado para Abraão, Moriá, ilha de Araúna, e depois se tornou o local do templo de Salomão em Jerusalém. Então o Monte Moriá hoje, queridos, que Monte Moriá é onde está hoje Jerusalém e o templo. Historicamente, Deus sempre pediu uma oferta, consagrando, preparando o local. Davi, quando ele era fazenda, não sabia, mas ali depois o filho dele, Salomão, construiu o templo. E Davi fez a cidade, ali a cidade de Jerusalém. Anos depois, no mesmo lugar onde Davi ofertou, Salomão edificou o templo do Senhor. Ou seja, uma oferta de livramento gerou um legado na presença de Deus, um legado de aliança do povo de Deus. Davi ofertou para parar uma praga, mas o que nasceu foi uma casa permanente da glória de Deus. O altar do sacrifício se tornou o fundamento do templo da presença de Deus. Ali que foi colocada a arca da aliança. Hoje,
Deus está levantando homens. Hoje, Deus está levantando mulheres com a mesma missão como Davi, que não entregam o que sobra, mas que marca o coração, aquilo que custe. A tua oferta hoje pode ser um altar que interrompe o ciclo de perdas e libera o livramento sobre tua casa. Hoje, essa oferta é uma oferta de livramento sobre a tua casa, sobre as tuas finanças e sobre a tua descendência. Davi entregou ofertas que ele nem sabia até onde chegaria. Abraão, quando entregou o que Deus aceitou Isaac mesmo vivo, Deus disse: estou aceitando essa oferta mesmo vivo. Quando ele entregou, ele não sabia que geraria até 2025 aquele local, entregando ali no Monte Moriá. Hoje nós temos lá em Israel um local que nós mesmos temos acesso e vamos lá receber os bênçãos ali. Então, queridos, declara e confessa comigo. Repita comigo: Senhor, eu te levanto hoje o meu altar. Eu declaro que essa oferta será um ponto de virada. Onde havia praga, virá paz. Onde havia escassez, virá provisão. Onde havia juízo, virá livramento. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vou liberar 3 vezes proféticos sobre essa palavra. Quero te convidar, pelo Espírito de Deus, pegue esse relógio e vamos profetizar sobre a tua vida.